Olá Brasil, olá Rio de Janeiro, que Deus ilumine e abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu e esse amigo que vos falo, meu nome é pastor Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Está entrando no ar este programa com o intuito, a proposta é chegar no seu momento e fazer com que você então receba o apoio, a ajuda, receba de Deus Altíssimo aí o socorro. Deus, ele sabia que Deus tem o melhor para a sua vida. Às vezes a pessoa ela fica pensando assim, Deus pode fazer na vida de tantas pessoas, já fez na vida de um amigo, eu conheço uma pessoa que recebeu algo, Deus pode fazer na sua também. Basta apenas a Senhora, o Senhor dar oportunidade. E falando em oportunidade, o programa Palavra Urgente, vamos colocar assim, também está na rede social, onde você pode ali então fazer a sua inscrição e compartilhar com pessoas. Tem um caso lá na igreja de uma senhora que ela estava triste e abatida e ela recebeu lá o link do programa Palavra Urgente, participou da oração do copo com água, Deus renovou o coração dela e ela deu a volta por cima, estava sofrendo ali. Então você pode mandar. De repente um fato, uma história, foi de encontro à realidade de um amigo, de um conhecido, de um familiar, compartilha com ele. Se você fizer a inscrição, melhor ainda. Você sempre vai receber a notificação quando chegar um programa novo, uma história nova. E Deus, ele tem o melhor para a sua vida, sabia disso? Às vezes a pessoa ela fica assim, não, Deus não vai fazer na minha vida, não. Vai sim, Deus pode fazer e Ele quer fazer. Basta apenas você dar a esperança a esse Deus. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela diz assim, eis que estou à porta e bato. Foi o que falou o Senhor Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Ele está pedindo oportunidade. Pastor, eu quero, vou dar uma oportunidade sim. Então, fique conosco até o final desse programa, onde no finalzinho, brevemente, estaremos fazendo uma prece em seu favor. Você tem a oportunidade, já estou falando logo no início, para dar tempo de você preparar um copo com água, uma garrafa com água, participar da oração. Tem alguém que está enfermo? Pega lá a fotografia, uma peça de roupa, coloca próximo ao seu aparelho. Um ato de fé, vamos abençoar esta vida. Vamos ouvir então aqui o relato de fé, né? A história de Lauri Lopes, um homem que passou por dificuldades na vida, batalhava, lutava, guerreiro, lutando, trabalhando, produzindo, mas grande parte do que ele produzia, ele conquistava com respeito à vida financeira, ele gastava, sumia através de vícios e coisas ruins que ele praticava. Nós vamos entender um pouquinho melhor a história? Conosco aqui na tela do Palavra Urgente. Eu trabalhava por conta de pedreiro, daí uma hora tinha serviço, outra hora não tinha, uma hora tinha dinheiro, outra hora não tinha, e quando tinha, dificilmente vinha para casa todo o dinheiro. 80% ficava entre a macumba e a pinga, os outros 20% é que eu trazia para dentro de casa. A família tinha que viver com aquilo. Meu filho, quando era pequeno, meu marido não tinha condições nem de comprar um pacote de fralda. Aí chegou uma hora que não tinha mesmo para usar, eu tive que usar uma fronha nele e tive que colocar um saco de arroz nele. Que situação, hein? Miséria, miséria, sofrimento. E é o que acontece quando a pessoa ela escolhe o caminho do vício. O vício, ele toma o domínio, né? da questão da vida da pessoa, de jeito que esta pessoa não consegue nem discernir. Essa pessoa ela não tem aquela capacidade de parar assim, calma aí, eu vou separar primeiro os compromissos, dar uma vida digna à minha família, vamos, no caso dele aí, né? A mulher, o filho, não. Se entregava de uma maneira. Você conhece alguém assim? Se você conhece, depois compartilha com essa pessoa esse programa, para ouvir o testemunho, o relato de fé aí, porque de repente esta pessoa está assim, não tem jeito, não tem jeito, tem sim, tem jeito, tem solução. E nós vamos uma reportagem que fala exatamente a realidade, o que tem acontecido no Brasil, o que tem acontecido na atualidade, com respeito a esse mal que tem dominado a vida de muitas pessoas, que é o vício. Conosco aqui na tela.
9 em cada 10 brasileiros possuem problemas financeiros. Falta de planejamento, inexistência de reserva financeira, gastos excessivos, dívidas com cartão de crédito são algumas das principais causas que geram as dificuldades. A vida financeira dos brasileiros piorou em 2022, principalmente com a alta da inflação e juros abusivos. Os problemas financeiros podem prejudicar a saúde física e mental, causando doenças como a ansiedade e a depressão. A situação é a seguinte, que a pessoa, quando ela vai para o caminho do vício, o descontrole em qualquer área da vida é prejudicial. O descontrole, ele acaba com a família, com a vida profissional, com a vida sentimental, ele acaba com a saúde do ser humano. E daí, então, existia a questão do descontrole que levava ao vício e um abismo vai chamando outro abismo. De maneira que ele começou o quê? A ter problema financeiro. E daí vai, problema familiar, faltando em casa. Já imaginou? Vamos aqui ouvir a nossa amiga Luciana Pureza, psicóloga. Ela vai falar um pouquinho mais com respeito a esta situação do descontrole que tem dominado muitas e muitas pessoas. Aqui na tela do Palavra Urgente. Falta do dinheiro, ele tem uma certa, assim, é um lugar muito importante, como a gente coloca, o dinheiro, ele é metade, 50% dinheiro e 50%, né, saúde mental, vamos colocar dessa forma. Eu já discordo, eu acho que se você tem saúde mental, a tua capacidade de superar qualquer percalço que venha, você tem esse lugar. Se você não tem saúde mental, aí a ladeira baixa. Essas pessoas que estão nessas condições, eles têm que pensar o que eles vão comer naquele dia. Eles não imaginam que um tratamento em relação à saúde mental vão fazer eles saírem daquele lugar. Como que meu filho está passando fome e eu vou ficar pensando em procurar um tratamento com um psicólogo? Esquecem até da moradia, porque a primeira coisa é comer, né? Por quê? Moradia, eles vão para debaixo de um viaduto, eles colocam alguma coisa e eles têm esse lugar. E essas pessoas, eu acredito que só mesmo esses trabalhos sociais que são feitos para essas pessoas que são olhadas, né, que têm um olhar diferente. Nós temos, independente da religião, né, porque a gente não está falando aqui sobre isso, religiões que fazem esse trabalho de chegar nessas pessoas e dar esse trabalho que às vezes o governo não chega. E tem a questão também da pessoa que tem um salário mínimo e tem que se sustentar com um salário mínimo por mês. E quando ela não tem casa, ela tem que pagar aluguel. Às vezes tem uma casa de um parente que ficou para ela, né? Então aí é luz, né? Comida, aluguel. E aí cada vez mais as pessoas vão para comunidades, porque na comunidade não paga luz, não paga água. Então ali ela não tem que se preocupar com isso. As pessoas que acabam estando nesse lugar, elas acham que o mundo onde tem possibilidades não é para ela. Não, mas eu tenho vergonha. Elas abaixam até a cabeça diante de um lugar maravilhoso porque elas não se sentem pertencentes a esse lugar. Então ela vai tratar essa questão aqui em relação ao complexo de inferioridade que ela tem, do que ensinaram a ela, do que ela não podia ser e que ela pode ser, que ela pode conquistar tudo isso e ser pertencente a esse lugar sem vergonha, sem achar que não pertence àquilo ali. O mundo é dela, o Rio de Janeiro é dela, todos os estados onde ela quiser estar, ela pode estar. Ela não pode se sentir visitante desses lugares, entendeu? A pessoa ela precisa se encontrar na vida. Essa é a verdade, é um fato. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entender que o dinheiro, ele é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Se a pessoa ela não tem o controle das suas finanças, ela tem uma tendência, um risco muito grande de ir para o vício, para outras coisas, para um caminho errado, e daí um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa se vê, de repente, uma miséria absoluta. Ela se vê, de repente, numa situação dificílima, escravizado pelo vício e também sem recurso financeiro. Porém, o dinheiro, entenda isso, o dinheiro, ele é um excelente servo. Se a pessoa, ela sabe usar e ela usa o valor para o seu conforto da sua família, ela vai ser feliz. Porém, se ela colocar o dinheiro como senhor, a vida dela desandou. A vida dela desandou.
se a pessoa põe o dinheiro como Senhor, esta pessoa ela não vai conseguir ser feliz na vida financeira, ela não vai conseguir ser feliz na saúde, na família, em área alguma. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque ela não vai ter tempo para a saúde dela, ela não vai ter tempo para a família dela, ela não vai ter tempo para ela. E a pessoa, muitas das vezes, escravizada, ali aquela questão de ganhar, ela acaba se perdendo. E daí, casos de pessoas que começaram no vício exatamente porque queriam ganhar muito dinheiro. Começou a fazer uso de drogas para poder ficar mais tempo acordado, mais tempo ligado, como costumam dizer, e daqui a pouco se viu viciado e perdeu tudo. Então, vamos aqui à segunda parte do relato de fé do nosso amigo, aqui na tela. Às vezes nem leite, às vezes ele tinha. Uma vez ele saiu buscar leite, mas ele estava tão bêbado que o leite nem chegou em casa. Eu não bebia, eu comia com farinha. Era muita pinga. A casa era alugada, entrou água. Andava descalço, era terrível. Quem está nessa vida é um horror. Vendia o almoço para comer a janta. E às vezes a janta azedava, o negócio era complicado. Faltava arroz, feijão, dinheiro. A única coisa que tinha bastante em casa era a briga, era a fartura que eu tinha. Que tristeza, hein? Essa é a realidade, viu? A abundância que existia na casa dele de brigas. Clima terrível, a família. Fico imaginando filhos crescendo assim, não é fácil não. Mas Deus tem uma esperança. Prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho vamos realizar uma prece, estaremos falando também o que diz a Escritura Sagrada. E eu tenho certeza de que Deus vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu entendimento e você vai dar a volta por cima. Vamos então aqui, casos curiosos de hoje com o nosso amigo Anderson, conosco aqui na tela. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar da história de Charles Mully. Ele hoje é um homem que tem um grande projeto e deixará um grande legado para a humanidade. Contudo, não foi sempre assim. Charles foi abandonado pelos pais aos 6 anos de idade, vivendo à deriva de tudo que há de conforto para uma criança. Ele passou fome e dificuldades nas ruas, onde tentava encontrar um lugar para dormir. Mas ele se esforçou, conseguiu juntar um valor e comprou um táxi. Começou o seu trabalho. Juntando cada lucro de cada viagem, Charles casou-se, teve filhos, mas certo dia, o chamado de Deus falou mais alto, dizendo a ele qual seria o propósito de vida. E na voz claramente dizia que era cuidar de crianças abandonadas. Charles não conseguiu resistir, vendeu tudo o que tinha e se aplicou neste propósito. Amigos, colegas, familiares se esquivaram, não queriam nem ouvir do projeto, mas ele não desistiu. Hoje, cerca de 13 mil crianças já foram beneficiadas pela vida de Charles. Curioso, não? E assim temos que ser. Que bonito, né? Coração ali empenhado e alcançou, então, essa mudança e passou a ser um instrumento de Deus, hein? Abençoando e cuidando de crianças, dizendo esperança para muitos. Falando em esperança, vamos ver aqui o que diz a Escritura Sagrada. A Bíblia diz aqui assim, Provérbios 12, o versículo é o de número 16, que diz assim, ó: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Pastor, o que quer dizer isso? A ira do louco se conhece no mesmo dia. A pessoa que ela não tem um porto seguro, ela não tem um ponto de equilíbrio, ela, diante de qualquer situação, ela parte para o caminho que é o caminho da agressão, da agressividade. É aquela pessoa que não consegue ter o que diz a Escritura Sagrada, fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio. E daí então ela começa a agir daquela maneira violenta e assim passava a casa do nosso amigo, né? Como estamos acompanhando aí o relato de fé dele. Porém, diz aqui a segunda parte, mas o avisado encobre a afronta. Quer dizer, aquele que tem da unção e da força de Deus, esta pessoa então ela tem condição de vencer tudo na vida. Por quê? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, eu quero que a senhora só entenda isso. A palavra de Deus, ela sempre vai chegar primeiro. Deus vai sempre te alertar.
E quando a pessoa ela recebe, muitas das vezes, em um culto, ela recebeu uma mensagem, o que ela faz? Ela no coração, de repente, não está passando por aquela situação, mas ela entende, é Deus me avisando. E quando a pessoa entende que é Deus avisando, ela já fica atenta. E daí ela vence toda e qualquer situação. Vamos então à terceira parte e entender melhor como ficou a vida do nosso irmão? Aqui, na tela. Um dia descendo no terminal do Carmo, tem uma igreja em frente. Eu e a minha esposa fomos juntos para a igreja. A conversão do casal acontece em 2001 na Igreja da Graça. Dentro de uns 25 a 30 dias, eu abandonei tudo isso e depois, uns 8 meses a 9 meses, se tornei um patrocinador. E depois que ele começou a entender e começou a praticar, aí as coisas foram melhorando. Se tornou patrocinador, eu sou patrocinadora e foi melhorando. Eu entrei naquela palavra que diz, a Bíblia, que eu não nasci para ser escravo, eu nasci para mandar. Então, resumindo, mandei tudo essa diabarada para o lugar deles e acatei a minha bênção. E entrei numa firma e estou nela há 6 anos. E daí lá eu já entrei de mestre de obra. É um emprego que sempre tem algo a mais no meu salário, fora o meu salário fixo. Também, graças a Deus, tudo. Meu marido não bebe mais nem nada, não frequenta mais aquelas coisas horríveis. Hoje tem tudo, graças a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Deu a volta por cima. Parabéns, que Deus abençoe e continue firme nesse bom caminho que é caminhar com Deus na fé. Eu creio que a família agora é cheia de paz, prosperando, vencendo, e é exatamente o que Deus tem para a sua vida. Você já preparou o copo com água? Eu vou pegar aqui o meu, pega o seu aí. Vamos fazer a oração, colocar diante de Deus o nosso coração, para que Deus possa alcançar a sua vida, a sua família, para que Ele possa ir de encontro a esta situação. Querido Deus e eterno Pai, nós abençoamos este copo com água, abençoamos tudo que esta pessoa apresenta agora. Tem pessoas que estão apresentando a Deus uma peça de roupa, uma fotografia, que estão apresentando ao Senhor vidas e que o Senhor possa alcançar essas vidas. Ó Pai, que essas pessoas possam receber do Teu toque, da Tua unção. Sim, ó Deus, vá de encontro à vida delas. Não importa o momento, a hora, o instante, mas sabemos que um toque do Senhor é capaz de mudar toda e qualquer situação. E você crê, diga eu creio. Beba da água. Graças ao bom Deus, que Deus possa iluminar a sua vida, que Deus possa guardar a sua casa, guardar a sua família, realizando e fazendo o melhor. E eu quero deixar para a senhora, para o Senhor, um convite de todo o coração. Eu tenho o prazer de pastorear ali a Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, na Rua Coronel João Valério 281, bem no centro, próximo ao Clube Magiense. E eu quero sentar com você, atender, à luz da Bíblia, buscar uma orientação, buscar uma direção. Você é o nosso convidado especial. E creia que Deus ele pode mudar toda e qualquer situação. Compartilha com amigos, familiares esta programação e tenha certeza que o seu dia será um dia de paz. Tenha certeza que o seu dia será um dia de bênção. Falando em bênção, em coisas boas, eu te louvarei com Isabela Rios, uma faixa musical, e fica aqui, ó, um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Um novo dia nascerá no horizonte da esperança, e a melodia que eu ouço é como o som da tua voz. Aquele que se humilha, exaltado será. Aquele que se abate, sua mão tu levantarás. E se eu me perder, teu amor me achará. Por isso eu te louvarei, eu te louvarei. Se abate, sua mão tu levantar.